Ei, gente, eu sou a Lenora Rolfs e eu tô aqui com convidados muito especiais. Márcio está aqui do meu lado, Camila, André, e a gente também está num lugar especial que é a Vanguard, onde está acontecendo a exposição da Juliana e da Daniela, que estão fazendo uma exposição bárbara, que dá uma raiva danada. A gente está nesse momento de pandemia, porque a arte a gente precisa, a arte visual principalmente, a gente precisa ver de perto. E existe uma certa restrição agora para todo mundo. E essa exposição é uma exposição muito especial, porque ela conseguiu concentrar várias artes no mesmo espaço. E hoje a gente vai falar de música com essas três pessoas maravilhosas: o Márcio, músico, compositor, o Jota Quest, a Camila Correia, que é soprano, maravilhosa. Eu vi uma coisa sobre você que depois eu quero te perguntar sobre, que você ia fazer uma apresentação nos moldes da apresentação feita na Europa. Eu quero saber como é que é isso, assim, por quê? O que vem de diferente nisso? E o André Brant, maestro, muito prazer, muito bom estar aqui com vocês. A primeira pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: esse projeto é um projeto num momento muito atípico, né? Mais diferente de todos, que todo mundo já teve de forma coletiva. As meninas buscaram, dentro da exposição dual, fazer mostrar o sentimento que está perpassando nessa pandemia. E eu queria saber como é que foi o projeto, o processo criativo de vocês. Como é que vocês criaram a música? Como é que foi a participação de cada um? Como é que foi a imersão dentro do projeto? Quem vai começar a falar? Eu. Então vamos lá. Bom, eu vou começar porque, assim, primeiro convite, né, para essa parte musical veio da Ju para mim, né, pra gente fazer essa parceria e criar, né, essa trilha sonora para a exposição. Até então a exposição ela não tinha o tamanho que ela hoje tem, né? Porque ela chegou nos finalmente, assim, o molde final. E aí a Ju chegou e falou assim: olha, eu preciso que você pense numa trilha sonora que vai mostrar o caos que está todo mundo passando agora com a pandemia, mas ao mesmo tempo que a finalização disso seja a nossa transcendência, que a gente chegue na essência da mudança, né, que esse momento de pandemia está passando pra gente. Aí eu fiquei: tudo bem, Ju. Aí eu cheguei pro André e falei assim: olha, a Ju quer que a gente faça uma trilha sonora nesses moldes. Aí o André falou assim: pergunta pra ela o que ela tá querendo dizer com isso, né? A gente ficou meio perdido, tipo, o que ela quer dizer com isso? Aí eu cheguei: Ju, e aí? Ela: tá livre, decide o que você quer fazer. Eu falei assim: meu Deus, né? Sem briefing, assim. Aí ela estava conversando já com o Márcio, né, para fazer a máscara. E ela falou: liga pro Márcio e vocês conversam também a respeito. Aí eu falei assim: Márcio, você topa fazer uma parceria? E eu descobri que além, né, de ser tecladista do Jota Quest, ele também faz música eletrônica. E eu fiquei pensando assim. Mas vocês já se conheciam? Não, pessoalmente não. Aí eu falei assim: olha, eu acho que seria interessante a gente fazer essa parceria, música erudita com música eletrônica. Né, trazer essa novidade, assim, pelo menos pra minha vida era uma novidade. Isso aí pelo menos já era um início de caminho, né? Mas era o início só, né? Vamos fazer desse jeito. E aí? Aí eu comecei a pensar o que poderia significar então essas partes, o que poderia ser uma música que traria essa ideia do caos dentro da música erudita, o que seria essa música que traria a ideia do caos, o que seria esse caos que a gente está vivendo agora. Então me vinha muito aquela ideia, eu tenho que mostrar de alguma forma a morte, tem que ser uma música que mostre esse sentido, essas tantas mortes que estão acontecendo. E a essência então seria uma música que para mim trouxesse essa sensação de transcendência. E então eu cheguei na coisa de preciso fazer alguma peça que seja do Requiem, que é na música erudita a missa para os mortos. Sim. E eu amo
paixão o Requiem de Mozart, né? Então assim, eu falei, não, tem que ter alguma coisa. E o que, assim, na peça, pra mim, do Requiem de Mozart, mais tem essa densidade sonora é o Dies Irae. Então eu falei, ele vai ter que ter de qualquer jeito. Então daí foram começando o processo de encaminhamento. Como que vai ser essa trilha, né? Que as músicas a gente vai colocar. Então aí veio o Dies Irae, depois eu falei, Ju, podemos colocar o Lacrimosa? Porque ela não queria uma música que fosse muito, assim, muito chorada, no sentido pra gente não se, assim, chorar demais, mas ao mesmo tempo eu falei assim, olha, eu posso dar uma roupagem diferente, então vamos acelerar um pouquinho, mas porque o significado dela é muito interessante, né? Conta o significado pra gente. O Lacrimosa, ela vai cantar como se a gente lamenta, né? Essa dor. É um lamento na dor da perda. De uma vez que a música o Lacrimosa está dentro dessa missa dos mortos, né? Então é a parte realmente que você vai chorar. Mas eu falei assim, a gente dá uma aceleradinha, então não fica tão chorado. E a gente precisava fazer uma música que fosse a passagem do caos, começando a vir para essência. Aí eu já estava fazendo já no meu repertório e trabalhando bastante também, já apresentando em outros lugares. A música Lascia Ch'io Pianga, que tem esse significado também, eu vou sair de um momento de dor através da minha esperança para um momento melhor. E aí a gente vem para a essência. Interessante. E como que foi o seu trabalho nisso, André? Bom, após definido então as músicas do repertório, né, que foram, como a Camila disse, dois trechos, dois números do Requiem de Mozart, né? O Requiem é uma peça extensa, dura em torno de 45 minutos, né? Nós escolhemos dois trechos, uma área da ópera Rinaldo, que é justamente essa, Lascia Ch'io Pianga, e mais uma outra área de um oratório de Handel. Tanto Rinaldo quanto esse oratório são do mesmo compositor de Handel, né? A partir daí, porque assim, essas peças são para coro, orquestra, né? Coro extenso, orquestra extensa, solista. Então a gente tinha que fazer uma adaptação para um grupo menor. E nós convidamos, além de nós dois, né? Eu ao piano, a Camila cantando, né? O Márcio ficou na parte eletrônica. Nós convidamos mais 3 músicos, um contrabaixista, um violinista e um trompetista. Aí teve que ser feito um arranjo, né? Para poder, de certa forma, reduzir essa necessidade, né, que a obra original tem, né? De ter tantos músicos, né? Nós tentamos uma coisa, esse arranjo, ele é feito, foi você que fez? Isso. E como que é feito um arranjo que você reduz uma coisa que tem tantos músicos, em termos, assim, na partitura, como é que é feito isso? A gente tem a vantagem de gravar no estúdio também, foi no estúdio do Márcio, é que você pode gravar, por exemplo, eu me gravei várias vezes, né? Então, assim, nós éramos 5 músicos, mas, por exemplo, eu gravei vários teclados, gravei um timbre de teclado, gravei um timbre de piano, de tal forma que quando você junta tudo, dá a ideia de ter uma massa sonora maior que somente 5 músicos, né? É claro que você tem coisas que você perde do ponto de vista de você não ter a massa sonora, né, original, mas a música eletrônica, que foi aí, né, que o Márcio entrou, dá novas capacidades. Então, o que na verdade, até o Márcio acho que vai falar daqui a pouco da parte dele, mas o que nós fizemos? Pegamos a parte orgânica, ou seja, os músicos tocando instrumentos tradicionais, e depois foi feita uma combinação de uma parte de música eletrônica, né, junto dessa parte orgânica, e ficou muito interessante, né? Não é claro que se você ouvir as músicas que nós fizemos, elas não são fiéis ao original, é claro, né? Porque, né, não existia música eletrônica naquela época, mas é uma nova leitura, mas ficou muito interessante, né? Principalmente depois que o Márcio introduziu toda a parte eletrônica, que deu assim, uma
uma ideia muito interessante que até, né, eu não conhecia dessas peças. Eu conheço todas elas muito bem, já cantei quando eu cantava no coro, já cantei o REC, né, já regi também, mas nunca vi com esse formato. Ficou muito interessante. Márcio, você estava imaginando que um dia acontecesse na sua vida de se unir a um maestro e uma soprano para poder eles chegarem com um trabalho todo dentro do erudito e você chegar para somar, mas de uma certa forma desconstruindo isso? Pois é, desconstruindo. Para mim foi um prazer, um privilégio, difícil até de explicar, porque eu vim de uma família de músicos eruditos. Meu avô era maestro, minha tia Maria Helena, cantora, lírica, me deu uma sensação assim, muito, muito forte de vê-los gravando as músicas. E quando a Camila, lá no nosso estúdio, e quando a Camila me fez um briefing sobre o sentido das músicas, aquilo ali mexeu muito comigo. Eu falei, nossa, isso aqui está muito bonito, está muito forte. E antes disso, só fazendo uma chamada, como que eu cheguei ali? A Ju me ligou, estava em Trancoso, tentando entender esse caos que a gente está vivendo, né? E me falou sobre o projeto. Eu fiquei encantado com o projeto, porque eu percebi que tinha um sentido artístico, realmente. Ali não era uma questão comercial ou alguma coisa que estava sendo feita com propósito, que não fosse o questionamento que a arte envolve. E quando ela falou que envolvia dançarinos do grupo Corpo, as músicas eruditas, as máscaras livres para você tentar fazer o que você percebe disso tudo, desse aprendizado, eu falei, nossa senhora, eu vou aceitar, mas eu não tenho menor aptidão para fazer máscara. Aí eu tive a ajuda da minha família, com um amigo meu, mas eu queria fazer exatamente no sentido da dualidade, que é o caos da explosão do buraco negro, o início de tudo, que é o Big Bang. Tentei colocar isso com material de vinil, fazer uma máscara, deu um trabalho assim louco. Falei, gente, eu não sei fazer isso, eu sei mexer com música, né? Mas aí quando eu vi eles gravando, eu fiquei muito emocionado, muito mesmo. E aí eu pedi licença, perguntei se eu poderia fazer algumas pequenas intervenções, né, com muita delicadeza, porque a música erudita, ela é sagrada. Sim. Eu falei, então eu vou ter que fazer alguma coisa para estragar tudo, mas dar um sentido radical de dualidade, que a música orgânica, tudo com muito primor, com a total falta de regra. Aí comecei a colocar alguns timbres de relógio que fala sobre o tempo, só que o relógio lá é manco. Tentava pegar um pedacinho da harmonia e desafinava, fazia as vozes desafinadas. Uau, como é que era isso, gente, para vocês? Não, e aí a gente perguntou quanto tempo que vai ser no andar de baixo, no andar de cima, mas são 10 minutos aqui, 15 minutos ali, então tinha que cronometrar tudo direitinho para que a pessoa tivesse aquela sensação. Peguei da música da morte, as badaladas, as 3 badaladas do sino, que é a morte do masculino, sampliei uma sirene de um campo de concentração, passei para dentro do teclado, fui querendo dar sentido e união ao trabalho, para ficar uma coisa que realmente fizesse sentido com essa beleza da exposição. E aí eu falei, será que eles vão aceitar tanta loucura? Mas o mais legal desse trabalho aqui, que eu acho que é a união das diferenças das artes, como dança, artes plásticas, a música erudita. Eu, na verdade, eu não faço música eletrônica, eu trabalho com instrumento eletrônico, mas sempre me encantou. E ainda tudo isso misturado, falei, puxa vida, eu acho que ou eles vão odiar, e eu já peço desculpas, mas eu acho que foi um casamento muito interessante, que eu tenho certeza que a gente ainda vai fazer outras coisas, porque foi muito interessante, é muito radical. E a liberdade de criação que todo mundo teve aqui, eu acho que foi o principal para poder ter esse resultado tão bonito. Exatamente isso, né, que você estava falando no começo, porque é aquela coisa de não ter um briefing específico, eu quero isso, isso e isso, né, que a Juliana e a Daniela acho que foram muito bacanas nisso, né, de deixar todo mundo participar da criação juntas. Sim. E eu queria saber se teve entre vocês algum momento de, pera lá,
Será? Vocês tiveram isso? Não. contrário. Agora é a hora que eles vão Agora Deixa eu me preparar. você sabe que eu pergunto, Nossa né? Senhora. Pergunta e quero a resposta, a verdade. Não, o Márcio, ele simbolizou, assim, eu vou fazer isso. Quando a gente saiu do estúdio, ele, eu vou trabalhar mais ou menos nesse sentido, ok? Eu falei assim, tá, e a gente ficou lá esperando, né? Vamos ver o que vai sair. Aí na hora que a André falou assim, aí a Ju comentou, olha, ele já me mandou a trilha. Eu falei, manda pra mim. Aí eu fui escutar, eu falei assim, André! Eu fiquei fascinada, porque eu não imaginava que essa junção fosse ser assim, tão casada, sabe? Claro, assim, a gente tem todo esse contexto, né, de realmente ter a dualidade, né, então assim, de a gente estar numa exposição, então a gente querendo, cada um teve o seu briefing, mas a gente tinha um direcionamento, né, mas eu sinceramente não imaginava que iria sair assim, tão perfeita essa junção, sabe? Gente, eu acho que vocês estão tendo a mesma coisa que eu. Eu queria estar escutando agora, porque a gente está conversando sobre todo o processo criativo, só que a gente não está escutando a música que eles fizeram. Isso é muito louco. É muito louco ou você escutar antes, depois ter várias conversas, mas é um outro impacto você participar dessa conversa que a gente está tendo aqui para chegar lá na frente e escutar depois e falar, nossa, olha só. A mesma coisa com a exposição, viu? Acho a mesma coisa, porque a exposição, como é que é a exposição? A exposição é uma exposição, tem fotografias, tem, pode falar alto. Projeção mapeada. Tem projeção mapeada e, pois é, muita coisa. E a gente, antes de ver a exposição, você fica imaginando como é que é isso. E ainda tem os músicos, né? É muita coisa, por isso que eu acho que nós artistas, independente do nicho ou de qual tipo de arte, a gente conversou isso muito lá no estúdio, né, durante as gravações, a gente tem que se unir, porque eu acho que o mercado que existe, ele tem hoje um viés muito mercantilista, que é o mundo, né, o mundo está para esse lado, mas o artista, ele é uma antena parabólica para o mundo. Sim. E tudo isso que aconteceu, que a gente está vivendo, afetou drasticamente o nosso interior. Aí você poder juntar os artistas com esses pontos de vista tão radicais. Maravilhoso. É maravilhoso saber que você de alguma forma agregou. Sim. E essa coisa da liberdade, aquele mantra do final, eu tentei incluir instrumentos de várias culturas para mostrar que na arte não pode haver preconceito nem dogma, está tudo aberto. Então tem um instrumento africano, tem um instrumento japonês, tem um bowl da cultura indiana, tem uma série de instrumentos junto com vocês tocando. Então eu falei, poxa, é mágico, né? É mágico. Então ficou uma alquimia inesperadamente boa. Olha que frase bacana, a vida não pode ter preconceito nem dogma. Isso é muito bacana. A arte não pode e a vida não pode também, né? Porque eu acho que a gente, nesse momento de pandemia, quando se começa saem mil matérias, as que são relacionadas com a arte, elas nos mostram que todos os momentos difíceis da humanidade, todas as pandemias que a humanidade já passou por elas, teve um grande momento artístico naquela hora ele também, que procurou traduzir o que estava sendo sentido ali. E mais uma vez eu acho que não dá para ficar parado, né? Eu acho que esse trabalho delas, da exposição, de chamar e de unir todo mundo, faz muito isso. Eu queria saber, porque a exposição chama do caos à essência, e elas procuraram traduzir isso dentro da fotografia, que é, em primeiro lugar, a praia delas. Depois foi assim, né? Foi ali e foi expandindo. Vocês, qual foi a conexão com o trabalho delas para escolher por onde vocês iam caminhar? Teve isso? Vocês fizeram uma imersão no trabalho delas? Na verdade, elas tiraram foto depois, né? Foi o contrário. Aí foi coletivo demais, né? A trilha ficou pronta antes para a parte da dança e fotografia vir a partir da trilha. Uhum. Então a gente foi meio assim...
Não, esse é o processo criativo que é tão interessante, né? Eu estava vindo para cá e lembrando que eu tive a honra uma vez de ficar nos bastidores esperando o Hermeto Pascoal subir no palco, e ele estava naquela época que ele fez uma música por dia em 365 dias. E aí ele falava assim, olha, meu projeto foi fazer uma música, fazer 365 músicas num ano. Tinha dia que eu fazia 2, e aí eu me dava folga no dia seguinte. Day off. E aí eu fico pensando nessa, como é uma curiosidade que todo mundo tem com quem faz música, com o compositor. O que vem antes? Às vezes você está andando na rua e assovia uma coisa e começa a vir dali, vem uma coisa já cantada dentro. Como que funciona o seu processo? O meu processo ele não pode ter nenhum tipo de regra. Toda vez que eu tento pragmatizar, dá errado. Se eu tento chegar em algum lugar antes de forma pragmática, eu sempre vou ficar frustrado. Então ela tem que ser totalmente livre, sabe? É óbvio que as influências que você tem culturais, de momento que você está vivendo, algum livro que você leu, tudo isso vai misturando e aí acaba sendo aquela coisa muito, muito legítima e honesta. Às vezes vem uma melodia, às vezes vem a harmonia sem estar com o piano perto. Para ele é mais fácil, porque ele é maestro, ele consegue enxergar. Eu já tenho mais dificuldade, então eu tenho que estar com o piano ali, mas às vezes vem a harmonia. Depois eu vou lá executar a letra. Já veio em sonho? Muitas vezes, e eu durmo de novo e esqueço. Acho que eu poderia ter eu gosto disso, é verdade. Tem que ter isso aqui do lado. Antigamente eu peguei lá em casa, eu achei no banquinho do piano, porque não tinha celular na época, né? Aí eu anotava em guardanapo a cifra. Aí eu não sei o que, aí eu achei as cifras antigas, falei, olha, era assim, porque eu não tinha como gravar, né? Aí eu comprei um gravadorzinho, acabava perdendo no ônibus, mas é uma coisa totalmente espontânea. Quando você trabalha com criação em grupo, aí é o caos absoluto, né? Porque todo mundo intervém. Então você ter uma banda é um negócio assim um exercício de coletividade, paciência. Você fala, meu Deus, eu não consegui nem começar a mostrar. O baixista já entrou arrebentando, eu falei, não era bem isso. Mas é um trabalho em conjunto que funciona de forma caótica. Agora você imagina, tem uma banda, você precisa ter uma generosidade incrível entre todo mundo. E numa orquestra? É interessante, como funciona? Porque assim, o trabalho, até meio que fazendo assim, a conexão com o que a gente fez aqui, né? Porque basicamente o trabalho que eu tenho com a orquestra, quer dizer, você pega uma partitura, pode ser do compositor. Normalmente a gente trabalha com músicas de compositores já antigos, né, já falecidos, mas a gente também trabalha com música de compositores contemporâneos, que não é tão comum isso, mas que você pode conversar com ele, né? Durante o ensaio você fala, olha, isso aqui que você fez não deu certo, ou deu certo, ficou legal. Às vezes o próprio compositor conversa com você e propõe uma ideia nova que ele não tinha colocado ali na partitura. Mas basicamente o trabalho meu enquanto regente você interpreta aquela partitura, você já tem que imaginar na sua cabeça, né, antes de chegar ali com a orquestra, você já tem que imaginar como aquilo deve soar, quais os possíveis problemas, né, que cada músico ou que cada naipe pode ter. Então o processo de criação é muito mais interpretativo, né, do que eu não posso, por exemplo, durante um ensaio de orquestra, alterar o que Mozart escreveu na partitura, né? Eu posso só sugerir ali como que os músicos devem tocar aquela coisa. Então eu posso, por exemplo, com a mesma obra, em determinado momento da minha vida, ter uma interpretação e em outro momento ter uma outra interpretação, mas sempre, né, o texto, ou seja, a partitura vai ser a mesma que o compositor já escreveu. E justamente por isso que é o que eu estou acostumado a trabalhar com esse projeto que nós fizemos. Foi um pouquinho, eu fiquei até, na verdade, acho que até o projeto, se a música for gravada, eu fiquei um pouco perdido, porque primeiro, né, quando a Camila e a Ju falaram, olha, nós precisamos de uma música ou de um repertório para colocar nessa trilha sonora da exposição, eu falei, mas não estou entendendo, o que ela quer? Não, é pra gente pensar. Eu falei, nossa, mas não sei. Aí à medida que a gente ia conversando, eu começava a entender um pouquinho mais, né? Da primeira vez que eu fui no estúdio do Márcio,
nós conversamos, aí eu comecei a entender mais a questão da música orgânica, né, com a música eletrônica. E aí, quando nós chegamos para gravar, eu tinha uma ideia. Quando eu saí, já mudou completamente, sabe? Então, assim, foi uma coisa que foi construindo. E até que no final, no dia da gravação, né, eu falava para o violinista, olha, você está tocando isso aqui que é o Requiem de Mozart, mas isso aqui esquece que é o Requiem de Mozart, é uma outra coisa, você pode tocar mais sujo, pode tocar desafinado, não tem problema. Agora a gente quer isso, né? Na orquestra eu jamais falaria isso, né? Lá no Palácio das Artes, por exemplo, eu jamais falaria isso para os músicos, né? Ainda mais numa peça de Mozart, né? O Requiem de Mozart, por exemplo. Mas lá eu podia fazer isso, né? E falava, a gente quer uma coisa diferente. E foi muito interessante, né? Eles gravavam, não, vamos tentar de novo desse jeito, né? Ou seja, a partitura virou quase que uma orientação, né? Para a gravação, mas não uma coisa tão sagrada assim, igual normalmente é nos ensaios, normalmente. Sim. Foi muito interessante. Super experiência. E a sua parte da interpretação com a voz? Eu confesso que assim, eu escolhi o repertório, mas depois a primeira questão do André foi tipo, mas isso é pra coro. Eu falei, eu sei. Vamos testar, ver como é que vai ficar como solo. Porque realmente perde essa densidade, né, sonora. Mas eu falei, deixa comigo, porque assim, a linha do soprano, ela tem eu sou soprano, né, então pode ser até um pouco assim, né, tipo, história minha, né, vou dizer. Mas a linha de soprano, nessas músicas que a gente escolheu, né, que nós colocamos no repertório, elas tinham um brilho. Eu falei assim, vai soar legal. E aí eu fui em cima dos textos mais ainda, né? Eu já tinha cantado como corista, mas para solar você tem que pensar um pouco mais em interpretação, né? Mas, pois é, e a construção dessa interpretação dentro desse trabalho? Porque o André teve uma certa liberdade para falar assim, olha, eu posso fazer, permitir a desconstrução que o Márcio fez. Você fez isso com a voz também? Eu pensava em certos trechos um pouco mais assim, isso precisa soar um pouco mais claro, isso precisa soar um pouco mais escuro. Eu pensei sim, que era um pouco diferente do que normalmente na partitura que um coro fazia. Sim. Tá? Eu dei esses brilhos, assim, essas mudanças de timbre, um pouquinho de mudança de timbre, para chegar na parte dar mais densidade ou dar um pouco mais de estranheza na voz. Gente, vocês estão entendendo maravilha que é isso aqui? Porque é muita generosidade e é muito lindo a gente ver acontecendo isso. Um momento tão difícil, feito esse que a gente está vivendo, conseguir chegar no finalzinho de 2020, que até março ninguém imaginava que ia acontecer isso na vida de todo mundo, que é de arrepiar, assim, a gente pensar que em qualquer momento adverso, o mais adverso que a gente já passou e que muitas famílias passaram perdendo muita gente, e não foi só a morte física, acho que houveram outras mortes também na vida da gente nesse tempo, a gente chegar com coisas bacanas, positivas, legais, eu fico muito satisfeita. Eu queria que é aquela coisa, né, gente? A gente está quase terminando essa conversa. Eu queria que vocês sintetizassem de forma realmente emocional, porque eu estou muito emocionada com essa conversa aqui. O que esse trabalho deixou para vocês e o que ele vai levar para 2021? Eu acho isso muito legal, porque eu acho que a Ju e a Dani, elas pretendiam isso desde o início do trabalho delas, mexer com as pessoas, então mexer principalmente com quem está no início dessa história, criando junto, fazendo parte do corpo que deu sentido para isso tudo. Pode começar, Márcio? Posso. Quando eu era menino, eu me reconheci como artista, como músico, mas chegou um momento na minha vida que eu tive que assumir com todos os riscos.
foi dificílimo, porque certo, entre aspas, Sim. se ele vive, sobrevive e tem uma qualidade, ele é reconhecido da sua arte, mas até então é uma caminhada onde todo mundo aponta para você e te achata. E eu vivi esse conflito, um momento muito difícil lá em casa, e assumi. E quando passa todo esse tempo, eu tenho a oportunidade de estar perto de artistas dessa envergadura, da envergadura dos dançarinos, desse pessoal todo. Fala assim, poxa, eu fiz a escolha certa. A gente ser artista, assumir isso, com todas as dores que vêm com essa história, ela vale muito a pena, porque internamente você é feliz, você é realizado. E quando você divide para somar, aí é que vale a pena demais. Então esse projeto me deixou com a certeza que eu fiz a escolha certa quando eu era menino. Puxa, bacana demais. Muito obrigada. André, você agora. Bom, eu também, assim, só tenho a agradecer, principalmente nesse ano que não está sendo fácil para ninguém, né? E para nós artistas, não vou dizer que está sendo mais complicado, mas eu vejo, né, o mundo artístico, principalmente no Brasil, tanto que as orquestras estão passando dificuldades, né? Por exemplo, lá a Orquestra Sinfônica desde março que não ensaia, outras orquestras no Brasil também. A gente vê investimentos na área da cultura diminuindo, né, cada vez mais. Em contrapartida, as pessoas percebem, principalmente no momento deste pandemia, que elas estão mais reclusas, estão mais em casa, elas percebem tanto que a arte é importante, né? E tanto que é difícil viver sem, né? Eu digo, né? Como é que você passa essa fase sem um livro, sem música, sem cinema, né? Sem todas as formas de arte? Então, eu acho que até principalmente me sinto muito feliz e orgulhoso de estar nesse projeto. Estou trabalhando nesse momento que está difícil, e eu espero que isso passe. Espero que as pessoas, não as pessoas, mas principalmente, né, aqueles nossos governantes talvez, né, entendam que a arte ela deve ser valorizada, e em momentos como esse ainda mais, né, e não o contrário. Começamos com você. Terminamos e a gente também. vai fechar essa conversa deliciosa com você também. Pois é. Pode demais, viu? Desculpa te interromper. Imagina. Eu acho que essa mensagem precisava ser dada. Muito, muito bem colocado também. É justamente isso, assim, a gente estava numa necessidade, eu acho, que de ter essa sensação de acolhimento que a arte traz, sabe? Sim. Isso, assim, para mim, fazer parte, quando a Ju falou, me chamou, eu vi a dimensão que era, né, essa junção de todas as artes num projeto que vai marcar. Isso aqui agora tá marcado do que a gente está vivendo, sabe? Assim, é representativo do que a gente está vivendo. E a arte, ela perpetua o que a gente vive. Isso então, é o que a gente vai levar, né? Exatamente. Assim, a arte, por tudo, assim, vem a história vai contar, vai, mas é através da arte, de alguém, né, daqui a anos, chegar na frente de uma máscara dessa e se chocar com tudo que a gente viveu, sabe? Chegar na frente dessas fotografias e falar, gente, tá gravado, sabe? Isso pra mim, assim, a Dual é uma forma de gravar o que a gente viveu. É uma arte, e a arte que vai perpetuar o momento que a gente está vivendo. Então, assim, participar desse projeto, eu tenho só gratidão de participar desse projeto, porque além de ter, né, feito essa parceria que eu nunca imaginei que pudesse acontecer. Sensacional, né? E que funcionou super bem, e que eu acho que para um outro contexto eu nunca pensaria a respeito, sinceramente. Mas que por causa da arte ela aconteceu e vai perpetuar. Gente, feliz demais
de estar aqui com vocês, de participar desse bate-papo. Para mim é um privilégio estar aqui nessa roda de pessoas tão incríveis, com essa exposição incrível que fica até o dia 20 de dezembro aqui em Belo Horizonte. Eu acho muito importante, assim, quem quiser ingresso no Simpla, e tem que marcar antes. A exposição acontece aqui na Vanguard e vale a pena. A gente está passando uma época de distanciamento, então tem máscara, tem higienização de mão, de tudo, distanciamento social, para todo mundo poder realmente vir e se sentir seguro e entender o que é esse processo todo que a gente está falando. Gente, muito obrigada mesmo, viu? Muito obrigada a você que está assistindo a gente. Um super beijo.